Olá, no programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os últimos acontecimentos políticos e sociais do Brasil em relação aos movimentos populares e o reflexo de tudo isso na nossa economia e no dia a dia do cidadão brasileiro e também do cidadão valadarense. Para isso, nesse programa, nós vamos contar com a opinião de pessoas representativas de governador Valadares e vão nos ajudar a analisar essa situação a partir também de governador Valadares. Para isso, nós estamos recebendo aqui o empresário e também pecuarista e escritor Altino Machado, o presidente da Associação Comercial e também presidente do Grupo Leste de Comunicação, empresário Edson Gualberto, o professor de Direito Constitucional do curso de Direito da Universidade Vale do Rio Doce, professor André Rodrigues, o diretor executivo da Fundação Percival Farqua, Sandro Lúcio Fonseca. E também participa dessa entrevista conosco, desse debate, o jornalista, diretor de jornalismo da TV Univale, André Monteufel. Quero dizer para os senhores que a nossa ideia aqui é conversarmos, né? Então eu vou começar esse primeiro bloco lançando apenas uma pergunta, mas deixar para que os senhores também possam participar. Quero começar aqui do Altino, né? O que levou esse movimento para a rua, antes da gente fazer essas análises que eu estou propondo aqui nessa nossa abertura e ao longo do programa? Por que as pessoas foram para a rua nesse contexto de Brasil? Não é só o 20 centavos, né? Não, até pouco tempo eu li isso no jornal aí, que o povo tinha ido à rua por causa de 20 centavos. Isso não é bem verdadeiro, né? O que levou o povo para a rua foi um sentimento. Não pode ser expressado em causa, em motivo. Foi um sentimento que levou. E o povo realmente estava sufocado com todas as coisas todas acontecendo. Nós sempre tivemos aqui a continuidade do imperialismo administrativo. Houve uma continuidade de uma corte que antigamente era representada pelos nobres, depois continuou através dos nossos políticos, que ao serem eleitos e tornaram-se autoridades, se distanciavam e formavam uma elite no país, né? Então existia uma confusão, onde a lei falava da União, imaginava que a União era a administração pública. Nunca foi. A União é o povo. E essa série de constante contrariedade em relação ao povo é que acabou trazendo ele para a rua, como uma forma de expressão. Só que, evidentemente, atropelou a ordem jurídica do país, atropelou muita coisa, se instalou um regime de desobediência civil. Mas o que trouxe o povo para a rua, indiscutivelmente, foi uma forma de desabafo. Seu Edson, por que as pessoas foram para a rua esse ano? Eu entendo que o povo sempre reage quando a pressão é muito grande. O Zé Altino tocou num assunto aqui interessante, dizendo que a elite, né? A elite se formou novamente e distanciou-se do povo. Mas há mais ou menos 10 anos, 12 anos, que o nosso país está entregue à esquerda. E por que a esquerda, então, até agora, não cuidou devidamente do povo, se era essa a grande necessidade que tínhamos e que era a grande faixa de atuação da esquerda? Então, o que eu acho, e é verdadeiro isso, que o Zé, inclusive, ressaltou, é que realmente o povo foi às ruas, não pelos 20 centavos dos ônibus, mas por um sentimento de brasilidade, sentindo que o país está fugindo da mão do povo e partindo para uma elite que, aqui para nós, não tem nada de povo, tem muito de busca pessoal. O país está passando por essa crise. Então, o povo sentindo que estão tirando a roupa do povo para vestir uma elite que já está muito bem vestida, e com alguns que estão pretendendo se vestir também, aí o que aconteceu? Hoje nós estamos com o povo na rua e vai continuar, e é o desejo de cada um. Quando o país estava governado pela centro-direita, não tinha tido esse tipo de manifestação. Parece-me que o governo estava distribuindo o bolo. E se estava distribuindo para todo mundo, naturalmente ninguém estava tão descontente. Hoje não, hoje o país está na mão de uma meia dúzia e que está aproveitando desse imenso patrimônio que é o país nosso. Coronel Sandro, aliás, eu não apresentei o Coronel Sandro, apresentei o Coronel Sandro só como diretor executivo da Fundação, mas é coronel também da Reserva da Polícia Militar. Esse é o sentimento, como o seu Edson e o Altino colocaram aqui, em relação a esse porquê que as pessoas foram para a rua? Eu concordo quase que na totalidade com o que
os dois disseram. Mas um ponto importante que tem que ser destacado é que as pessoas foram para a rua porque aqui, num país democrático, elas podem ir para a rua. Diferente de outros países que não são democráticos, que são socialistas, comunistas, e que muitos aqui no nosso país pregam que isso é uma maravilha, mas é maravilhoso ser comunista aqui, eu quero ver ser comunista lá. Então, o primeiro ponto é esse, elas podem ir para a rua. E segundo, realmente, é esse sentimento de indignação, porque você imagina todos nós, cada um na sua condição, trabalhamos, vivemos no salário, pelo menos eu sou aqui, acredito que muitos são, a maioria dos brasileiros. E hoje, com essa sociedade em rede, em que a informação flui muito rapidamente, não fica nada escondido. Então, o brasileiro ele fica sabendo quase que simultaneamente do que de errado está acontecendo. Então, você pega um exemplo simples, em plena assim, aquela efervescência das ruas, as pessoas comuns se manifestando, não militante profissional, não gente vinculada a partido ou a movimento sindical, realmente ali era o povo, estavam na rua reclamando, o estupim foram os 20 centavos, mas que não é motivo, concordo com o Zé Altino. Aí você pega Renan Calheiros, presidente do Senado, Henrique Alves, presidente da Câmara. Os dois lotam um jatinho da FAB de familiares e vão assistir a Copa das Confederações. Então, o povo está indignado com esse tipo de coisa, com esse tipo de privilégio que não encontra respaldo nem na lei e muito menos na moral e na ética que deve nortear a conduta de qualquer homem público. Então, esse é só um dos exemplos, mas tem N exemplos disso. Então, o que é? O costume político no Brasil, ele não evoluiu. E a sociedade, ao contrário, essa sim, ela evoluiu muito. Se antes ela era estática, para se fazer uma manifestação, você precisava de um líder para conduzir, às vezes era até pelo rádio, porque só tinha esse veículo de comunicação. Hoje não, hoje ela acontece simultaneamente em rede, Facebook, Twitter, e-mail. Então as pessoas se mobilizam e vão para a rua. As leis também evoluíram, mas o costume político não. Então é esse sentimento de indignação com tudo que levou as pessoas à rua para reclamar. E com razão. É claro que a gente não pode aprovar os excessos, vandalismos, crimes escondidos aí sob o manto da multidão. Mas esse sentimento que o Zé Altino falou e essa concentração de riqueza e poder na mão de uma elite política hoje, eu falo elite política, de vereador a presidente da República, é uma elite que hoje governa o nosso país e grande parte dela vinculada a partido de esquerda tinha como bandeira não permitir que as elites fizessem o que diziam que sempre fizeram no Brasil. Enfim, para resumir, a esperança traiu o povo. Como que o direito constitucional ou o direito institucional vê tudo isso aí, professor? É interessante o que o Zé Altino disse, o Edson e o Sandro, falou sobre uma palavra sentimento. E um autor, Konrad Rex, um autor alemão, fala sobre sentimento de Constituição. O povo, a Constituição é muito linda. Fala lá de um salário mínimo que é capaz de atender saúde, educação, moradia, alimentação, tantas outras coisas. Mas na prática, isso não é efetivado, a Constituição não é efetivada. E é interessante que o povo, um autor americano fala hoje de democracia investigativa. O que seria essa democracia investigativa, essa democracia vigilante? O povo ele está atento, como o Sandro disse, com as redes sociais. Tem aumentado muito as redes sociais e tem um poder muito grande. Nós não sabemos aonde vai terminar, se vai ser positivo ou vai ser negativo. Eu creio que vai ser positivo, que o povo está investigando. O político está investigando todas as esferas dos poderes e quer criticar, ele tem hoje esse sentimento de Constituição, ele quer mudanças. Na verdade, a presidente Dilma falou a hipótese de plebiscito. Se nós formos olhar, lá nas ruas, tinha a bandeira reforma política? Reforma política era um tema? Não. Um dos temas era
o transporte, a saúde, a educação. Reforma política não era. Então eu desviei o foco. Então, hoje em dia vai aumentar, e eu creio que isso é interessante, porque a Constituição traz lá o direito à reunião, é totalmente legal o povo reunir, reivindicar, lutar pelos direitos que a Constituição consagra. Então, essa democracia vigilante, ideia de autores já da Alemanha, dos Estados Unidos, está chegando aqui no Brasil. E também nós vamos ver várias mudanças no cenário jurídico com isso. André Montalvo, qual é a análise aí da informação que gera isso tudo? Olha, definitivamente não é pelos 20 centavos, né? Poderíamos dizer até que poderia ser pelos 30 bilhões de reais, que é o orçamento da Copa do Mundo de 2014. Poderia ser um argumento para eclodir toda essa mobilização. E aí, fazendo uma condensação do que foi feito, do que foi falado até agora, quando Altino Machado fala do sentimento de indignação, o Edson Gualberto fala do afastamento, da elitização da política, o Sandro, quando fala desse caráter democrático, condensa-se a isso tudo a possibilidade, o canal que existe hoje, que são as redes sociais, como disse o André. Já existia esse sentimento, esse afastamento da política, já existia esse sentimento de indignação, mas os canais que as pessoas utilizavam para se indignar, para se manifestar, para se mobilizar, eram muito escassos até há pouco tempo. As redes sociais estão tomando uma forma que a mobilização e a união de pessoas, vamos todo mundo para a rua. Hoje é muito mais fácil do que você se indignar há 10, 15 anos. Né? As mobilizações que aconteceram ao longo do período ditatorial, as diretas já, na década de 90, os caras pintadas, foram manifestações, mobilizações cuja iniciativa foi muito mais difícil do que a mobilização de hoje. Então, eu diria que tende, inclusive, a aumentar a quantidade de manifestações e a qualquer sinal de fogo, podemos dizer. O político ele vai ter de se reinventar, vai ter de se repensar a forma de fazer política, porque o povo não está mais bobo, ou se era bobo, se não era bobo, pelo menos agora tem um canal muito poderoso que são as redes sociais. E aí, daqui para frente, eu acredito que se surtir um resultado a partir disso tudo, resultados concretos, a mobilização vai ser, sem dúvida alguma, vai ser uma ferramenta importantíssima de mobilização e de resposta aos políticos. Sim. Não, só isso que o André falou. O interessante é que hoje as pessoas não precisam mais da grande mídia para ter informação. Então, até a grande mídia está passando por transformações exatamente por causa desse papel das redes sociais. Porque não adianta hoje você maquiar uma informação, dar uma edição de uma informação divorciada da realidade, porque a verdade ali ao vivo, sem edição, ela está no YouTube, ela está no Facebook. Então, isso tem um poder relevante. Quando ele falou das manifestações, das diretas, do impeachment do Collor, a diferença daquelas manifestações para essas que aconteceram recentemente é que elas foram mobilizadas por lideranças, ou lideranças partidárias, ou pela União dos Estudantes. Essa não, embora tenha tido lá o movimento do passe livre, mas isso foi lá em São Paulo, e as quase 4.000 cidades do Brasil que fizeram manifestações em determinado dia. Então, é a rede social. E o professor falou um negócio importante, é a mudança de foco da discussão. Isso é estratégia de grupo dominante, professor. O grupo dominante, quando ele está em perigo, ele usa de uma série de estratégias. Uma delas é essa, mudar o foco e mudar para continuar. Não, mudar para continuar. O que ele faz? Ele oferece alguma coisa que às vezes nem está na pauta, mas não tem tanta relevância, ou que vai ter que ser feita de qualquer jeito, sem comprometer o seu poder, e trata aquilo como se fosse uma concessão revolucionária, uma mudança de rumo considerável. Foi isso que a presidenta Dilma fez. Ela usou a expressão, me lembro, meu governo está ouvindo as ruas. Não é verdade, o governo dela nunca ouviu ruas.
O governo dela começou a ouvir, foi o resultado das pesquisas de popularidade, que começou a cair e bater no chão. Esse barulho incomoda, então ela ouviu. Aí que lançou a ideia de um plebiscito, que nem os aliados do governo, nem do PT concordaram, porque as matérias que estão lá para ser aprovadas não carecem de plebiscito, não carecem na reforma política. Agora, vê se está lá, Soedes. Voto facultativo está lá? Democracia é voto facultativo, Soedes. Vê se está lá, Dilei Márcio, candidaturas independentes para qualquer cargo político? Não, não está. Vê se está lá uma limitação do número de mandatos para parlamentares? Não está. Por quê? Isso é matéria plebiscitária, mas não está, porque isso interfere diretamente no poder do grupo que está dominando. Que hoje, em nível nacional, nós sabemos, é o Partido dos Trabalhadores com os seus aliados. Mas tem outros grupos também. E só um detalhe, fazendo a correção do que tem falado aqui. Ela falou em referendo, não em plebiscito, que foi uma manifestação, uma reclamação diante do que foi apresentado pelo governo federal para justificar toda essa manifestação, para dar resposta a esses grupos. Então, nós estamos agora com muitas informações e muitos elementos para continuar o nosso debate, a nossa conversa, que, de fato, os nossos participantes vão conversar mais e vão fazer isso, então, no próximo bloco. Nós voltamos então, hoje discutindo um pouco sobre os movimentos populares no Brasil, mas outras questões do nosso dia a dia, nesse momento do país e também de Governador Valadares. Recebendo aqui o professor do curso de Direito da nossa Faculdade de Direito da Univale, também recebendo o empresário Edson Alberto, o pecuarista e escritor Altino Machado, o diretor executivo da Fundação Percival Farquhar, Sandro Lúcio Fonseca, e o jornalista André Montoff. Então, no bloco anterior, cada um dos senhores pode fazer aí uma análise do que levou a isso, né? E agora a pergunta, e eu vou deixar para quem, né, se prontificar a falar primeiro, para que os senhores possam conversar, para ficar igual nós estamos fazendo no intervalo, né? A pergunta que eu gostaria de lançar: o que fazer com isso tudo, né? Que aconteceu aí nas ruas, que aconteceu em Governador Valadares também, um pouco daquilo que os senhores falaram. Para onde se caminha e o que fazer com isso? Qual é há uma oportunidade aí de fazer o quê? A questão mais importante do movimento desse é identificar o que aconteceu e onde nós estamos carentes. Eu discordo completamente. Se eu não discordar aqui, eu e o Edson não estamos juntos. Eu discordo completamente do Edson. Esse negócio de governo de esquerda e de direita. Não é isso. Não se trata disso. Então o debate vai começar. E a direita tem tanta gente ruim quanto tem da esquerda. E gente ruim e gente boa tem de tudo que é lado. Nós temos que aprender a nos respeitar para ter uma convivência política. E, por sinal, a própria política foi inventada nesse sentido, para resolverem as coisas de uma forma em diálogo, não no cacete, na violência, como isso acontecia antigamente no poder das Forças Armadas. A política foi inventada com essa finalidade. Então, o que está acontecendo no país não se trata disso. O problema é que nós temos um sistema viciado. O nosso problema não é Sarney, não é Renan, não é nada disso. O problema é o nosso sistema que permite que eles existam. O sistema que tem permitido uma reeleição como o Fernando Henrique comprou, por exemplo. Não podia ter acontecido uma coisa assim. Se ele quisesse a eleição, poderia talvez até ter instituído, mas para o próximo mandato talvez. Ou uma preparação longa, política, para 10, 15, 20 anos para o país se preparar para o sentido da reeleição. Quer dizer, o concurso da reeleição no país aviltou completamente a dignidade política. É difícil hoje qualquer administrador público que não tenha que se corromper para conseguir ser reeleito. Ele é chantageado. O nosso sistema está podre. O nosso sistema contou com pouca participação do jovem. Essa que é a grande verdade. O jovem acompanha a política mundial desde o tempo da Grécia Antiga, lá com os alunos de Sócrates, aquela coisa toda. Tudo vem da juventude. Não é que ela tenha acerto, não. Pelo contrário, ela erra mais do que acerta. Só que ela questiona, ela procura o defeito, ela procura onde estão as coisas. E já o governo do nosso amigo Edson aqui, no passado aí, andou proibindo política em educandários. Quer dizer, já cortou de vez
a maior usina que forja as lideranças em qualquer país. Que é exatamente no meio estudantil, no meio da coisa. Quem faz qualquer movimento de política no mundo é a classe média, que ela tem condições, tem preparo cultural, tem condições econômicas e muita coisa assim. A parte popular mesmo, é mais difícil para ela acessar esse tipo de coisa. E hoje se fala muito... Eu, uma vez, fui ler um currículo militar perto de mim, eu fiquei com tanta vergonha de tanta coisa que ele leu, que eu nem deixo ler o meu mais. Eu, quando vou falar em qualquer lugar, eu chego, eu falo que é só